Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de Êxodo, capítulos 8, 9 e 10. Meu irmão, como vocês puderam observar, o primeiro sinal que Moisés fez foi a transformação da vara em serpente, e a vara de Moisés engoliu a vara do faraó. Depois feriu o Nilo. Então vocês estão observando que Deus está atacando aqueles objetos que representavam alguma coisa no Egito. A cobra, sinal de poder. O Nilo era um sinal, o Nilo é uma representação da fertilidade, né? Que o Nilo é muito fértil. Quando tem cheias do Nilo, no delta do Nilo, a terra fica fértil, né? E aí, meus irmãos, vamos ver agora no capítulo 8 a praga das rãs. As rãs, elas era dedicada à deusa da fertilidade, Hecate, que ajudava as parturientes, a deusa das parturientes. Você vê que mais uma idolatria aqui, né? E aí, o Senhor fala a Moisés, ele vai a Faraó falar novamente: deixe o meu povo ir para que preste-me culto. E o faraó endureceu o coração mais uma vez e não deixou ir. Mas foi avisado: se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o território uma praga de rãs. E o Nilo ficará infestado. E ficou infestado. E aí a gente vai vendo as consequências naturais, ecológicas dessa história. A praga das rãs. E as rãs morreram, infestaram. Aí o faraó se dobrou, falou que deixaria aí o povo israelita, mas endureceu o coração e não deixou. E as rãs apodreceram na beirada do rio, onde tivesse aos montes. E aí, olha só, a gente já viu que tem o Nilo com problema, rãs e a água com problema. Naquela época as condições sanitárias não eram nada boas, né? Tanto que havia muitas doenças de pele. E aí, meu irmão, Deus manda a terceira praga. Moisés avisou mais uma vez. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que estenda sua vara e fira o pó da terra e transformará em piolhos, meu irmão e minha irmã. E aí, essa transformação em piolho, a palavra pó talvez se refira ao grande número de piolhos que tinha. Condições de higiene nenhuma, né? E aí piolho, meu irmão e minha irmã, e aí infestavam homens e animais, e piolho provoca ferida. A gente sabe disso. O que acontece em seguida? Deus manda, como teimosia, enxame de moscas. Muito provavelmente as moscas do tipo Stomoxys calcitrans, espécie que teria procriado rapidamente, já que as águas do Nilo recuavam, né? Estavam recuando e ficava próprio para isso. Por quê? O Nilo deixou peixe morto, rã morta, piolho, e aí as moscas vêm, né, meu irmão? E mosca provoca ferida, mosca é sinal de doença. E Deus avisa novamente: liberte meu povo, mas o faraó teima. Mas o faraó fala: eu deixarei e oferecer sacrifício ao Senhor, o seu Deus, no deserto, mas não se afastem muito e orem por mim também. Pedido do faraó. Moisés foi e respondeu assim: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor, e amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó e seus conselheiros e o seu povo. Mas não volte a agir com falsidade, alertou Moisés, né? Mas, novamente, o pedido do faraó foi atendido e o faraó endureceu o coração mais uma vez, conforme Deus tinha falado. E não deixou. E aí, meu irmão, minha irmã, Deus envia a quinta praga, a morte dos rebanhos. A morte dos rebanhos, meu irmão. Mas Deus poupou os rebanhos dos israelitas. E aí, era uma praga terrível, né? Foi uma praga terrível.
Muito provavelmente essas feridas eram provocadas por uma bactéria chamada da família do antraz, o Bacillus anthracis. Até pouco tempo aí era falado em guerra biológica sobre esse respeito, né? Sobre o Bacillus anthracis. E aí, feria os animais. E por que feriam os animais também? Porque muitos dos deuses e deidades do Egito tinham cabeça de animais. Os deuses touro, Apis, Minerves, a deusa vaca, Ato, o deus carneiro, Quinum. Era o povo, isso é uma forma de ridicularizar aquela idolatria, né? Você vê a maravilhosa ação de Deus na história usando o natural de forma sobrenatural. Mas, meus irmãos, e ficou, a quinta praga feriu muito animal, mas nenhum dos animais israelitas foi tocado pela praga dos rebanhos. Em seguida, você vai vendo aí o desenrolar da história, em seguida veio a praga das feridas purulentas. Você vê que estava uma sucessão de eventos que levavam a pestes, epidemias e feridas, uma questão de saúde pública mesmo, que Deus provocou, usando os próprios símbolos de idolatria no Egito. E aí vem a praga a sexta praga, que são as feridas purulentas, né? Homens ficaram feridos, né? Homens ficaram feridos, meu irmão, minha irmã. E aí, Deus manda jogar pó no ar para representar isso. Pode de fornalha, mas para representar a cor escura dessas feridas, que feridas purulentas e até algumas que provocavam gangrena, né? E aí as feridas começaram a estourar nos homens e nos animais, meu irmão, minha irmã. E o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou mais uma vez a atender a Moisés e a Arão. E aí Deus manda a sétima praga, a praga do granizo. E Deus fala assim: levante-se logo cedo, apresente-se ao Faraó e diga: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para quem me preste culto. Olha só, meu irmão, mais uma vez, preste culto. E aí, Deus ainda avisa: caso contrário, mandarei você todas as minhas pragas contra vocês, contra seus conselheiros e contra o seu povo, para que saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé exatamente por esse propósito, mostrar-lhe o poder. Deus estava mostrando o poder ali, né? E Deus avisa ainda, você ainda continua insistir-se em colocar-se contra o meu povo e não deixa ir. Amanhã, essa hora, enviarei a pior tempestade de granizo que já caiu sobre o Egito, desde o dia da sua fundação até hoje. E mandou o granizo. Mas antes, avisou: mande recolher os rebanhos e tudo que você tem nos campos. Todos os homens e animais que estiverem nos campos, para que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo. Então Deus ainda avisou: recolha tudo, saia do campo para você não morrer. E a chuva de granizo destruiu toda aquela plantação, né? Depois da cheia do Egito vem a plantação, a questão fértil ali do Nilo, né? Destruiu tudo. Você já viu que destruiu tudo e há um desequilíbrio completo na cadeia ecológica naquela região. E aí, desde o Nilo que morreu peixes, pragas, isso tudo vira, a gente tem que lembrar que isso tudo entra em decomposição e vira o quê? Adubo, né? Matéria orgânica. E aí faz crescer várias coisas, várias plantas. E aí Deus manda a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, meu irmão e minha irmã. A praga dos gafanhotos. Porque em março ou abril, os ventos orientais traziam
essas gafanhotos, né? E traziam gafanhotos, gafanhotos migratórios na fase imatura e voraz. Essa praga dos gafanhotos aqui, ela é também citada na praga dos gafanhotos do profeta Joel. A nação estava enfrentando uma praga de gafanhotos naquela época, gafanhoto devorador, gafanhoto peregrino, né? E aí cobriu até o solo até ninguém enxergar nada. E mais uma vez o conselheiro do faraó foi: até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar o culto ao Senhor. Os conselheiros falando para o faraó. E aí, meu irmão, vem a nona praga, a praga das trevas. Deus avisa: estenda a mão para o céu e cobrirão o Egito trevas de tais proporções que ninguém poderá nem apalpando ver nada. E o faraó não liberta. E aí endureceu Deus mais uma vez o coração do faraó e se recusou a deixar aí. E aí, meu irmão, minha irmã, depois daquela escuridão, depois desse monte de praga, o faraó diz a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vi a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a sua face. E aqui, meu irmão, a gente depois, no capítulo 11, vai ver o anúncio no capítulo 11, vai ver da 10ª praga do Egito. Conforme vocês viram, é todo um contexto natural atingindo as deidades, as idolatrias do Egito de forma sobrenatural. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando e nos capacitando a entender a palavra. Deus nos abençoe. Amém.